E aí pessoal, beleza? Então hoje eu pensei em trazer um pouco aqui sobre o TK-Inter. Basicamente é uma biblioteca de interface gráfica do Python e eu acho bem legal. Ela é bem simples, assim, o visual dela é um pouco ultrapassado até. Existem algumas bibliotecas que você consegue puxar e elas vão melhorar esse visual, até mesmo o Qt TK-Inter, que é uma versão um pouco melhor da TK-Inter. Mas a ideia é trazer interface gráfica para Python. E aí, o que você pode fazer com isso? Por que que eu resolvi trazer? Como eu comentei já, né, em alguns vídeos, eu trabalho como desenvolvedor de software, então algumas vezes me aparecem algumas demandas para a gente automatizar algum processo, alguma coisa assim. E a solução que eu busco, às vezes, é usar o TK-Inter. Então, o que eu pensei? Eu vou trazer aqui para vocês, tá, pessoal? Um tutorialzinho bem básico. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai montando uma aplicação um pouco mais robusta. Então, hoje eu vou mais mostrar como é que faz para a gente rodar um TK-Inter, colocar ali, por exemplo, um footer, um header, enfim, um botão, um contador, alguma coisa nesse sentido, tá, pessoal? Então, e aí no próximo, nos próximos vídeos, quem sabe a gente faz algo mais robusto, um aplicativo de mensagem, algo nesse sentido. Podemos pôr uma API de fundo, enfim, é algo bem simples, espero que vocês gostem e vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Eu já estou compartilhando aqui a minha tela com vocês já estão vendo ela. Então vamos lá, a gente vai fazer um aplicativo bem simples, ele vai fazer uma soma entre dois números que o usuário vai inserir e a gente vai criar um footer, um header e uma view 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque daí vocês podem expandir isso para outras funcionalidades, né? Eu quero ter mais de uma view, quero ter duas, três, quero jogar essa view num componente para poder deixar mais modular. Aqui é bem simples, só para a gente começar, só para apresentar, e aí futuramente eu pretendo fazer mais vídeos com mais coisas com o TK-Inter, tá? No caso aqui, é até legal comentar, eu estou usando o Custom TK-Inter, que é uma variação do TK-Inter. Então ele é um pouco mais, como eu posso dizer, moderno, né? Eu vou deixar o link na descrição e vocês vão poder dar uma olhada no repositório. Mas enfim, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai importar o Custom TK-Inter. Então vai fazer import Custom TK-Inter. A gente chama ele de CTK, o jeito que você quiser, tá? Eu gosto de colocar um app controller, ou seja, vai ser um controlador que vai gerenciar as views. Para o nosso aplicativo de hoje só vai ter uma view. Mas vamos supor, você quer ter mais de uma view? Aí você coloca ali e faz um router de forma manual. Eu pretendo fazer isso também nos próximos vídeos, mas hoje de novo é algo mais simples, então a gente vai só ter um controller e aí o nosso não vai ter router, a gente só vai jogar a view 1. Mas nesse controller a gente também poderia, por exemplo, colocar variáveis que diferentes views conseguem acessar e modificar. Enfim, então vamos lá. A ideia é mais ou menos criar isso. A gente vai criar uma classe, eu vou chamar ela de AppController. Ah, a class aqui eu coloquei em letra maiúscula, letra minúscula. Ele é um AppController. A gente vai receber do CTK que a gente importou lá de cima. A gente vai receber esse parâmetro, vai falar que é um QCMTK-Inter, né? A gente está criando a página principal. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um init para ela. Então def underline underline init. E a gente vai passar para ela só o self. Como ela é a principal, é só o self, tá de bom tamanho. E aí a gente começa a fazer. A gente vai ter um super para criar ela, né? O título então vai ser um aplicativo. Vamos dar um nome para ela de app de soma. Aí a gente pode fazer o geometry, então é self.geometry. O self.geometry, basicamente, a gente vai colocar a largura e o comprimento e a largura. Eu vou dar como 400 aqui, só para ficar um pouquinho maior, tá, pessoal? E aqui, isso aqui basta para o App Controller. O que a gente vai fazer agora? Como eu comentei, a gente quer um aplicativo que ele fique sempre rodando, que o usuário sempre fique rodando ele. Então aqui embaixo, no nosso código, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai chamar a main e vai deixar ele, vai criar essa classe AppController, vai chamar a função main loop, que é própria do Qt TK-Inter, e vai deixar ela rodando ali, sempre em segundo plano. Qual que é a ideia? A ideia é a gente ter um header, aí a view 1, que seria o conteúdo, e depois a gente vai ter um footer, que é a parte de baixo. Então isso aqui seria nosso, como se fosse o nosso, como que eu posso dizer? A nosso aplicativo, né? Então aqui a gente teria o header,
aqui eu vou jogar aqui para cá. Então isso aqui seria a nossa tela. A gente vai ter um header na frente, uma view 1 e um footer. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar as classes. Vamos fazer então primeiro aqui, já vou até aproveitar e fazer o header. Então seria class, o header. O header ele vai receber, o header, isso é o header. O header ele vai receber um ctk.ctk frame. A gente quer receber um frame. A gente não quer agora um kill ctk, a gente quer um frame. Que é um frame, a gente vai adicionar ele no nosso na nossa app controller. Beleza. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um def underline init. E aí a gente vai receber um self. Depois o parent. O que é o parent? O parent vai ser o app controller ali. Vai receber que ele é um filho, né? Ele está dentro desse parent. A gente vai ter um super. E ele vai ter um init dele com o parent. E aqui dentro a gente pode setar algumas coisas já. Por exemplo, qual que vai ser a configuração desse frame? Ele vai ter uma altura, um height. Podemos pôr aqui. Não vou pôr de 100 porque 100 é muito grande. Vou pôr 50, a altura dele. E o background a gente deixa como blue. Pode ser um blue. Beleza, esse é o super. E aí a gente coloca self. Ponto, a gente dá um nome que a gente quiser. Então vamos lá, label. É igual a ctk.ctk label. E aqui a gente vai abrir um parênteses e a gente vai colocar as propriedades que a gente quer para esse ctk label que a gente está criando. Então o primeiro é que ele está dentro dessa classe. Então ele vai estar posicionado nessa classe. Se a gente criasse um frame aqui dentro, por exemplo, self.mainFrame. E aqui seria um ctk.ctkFrame. A gente teria que chamar aqui dentro, não como self, mas como mainFrame. Porque aí ele está dentro desse frame. Não é o nosso caso, porque esse aqui é só um header. Então é bem mais simples, tá, pessoal? Então ele já é o próprio header, mesmo só o self já basta. A gente coloca o texto. Então o text. Oh, meu Deus do céu. O text. O text você escreve o que quiser. Eu vou colocar como header. Ou melhor, vai. App de soma. App de soma. E aí a gente escolhe o text color white e o fundo como azul. Perfeito. E agora, o TK Inter ele funciona como sistema de grid ou como sistema de pack. O pack é você estar empacotando. Eu vou usar o pack, porque é um pouco mais fácil e como é uma aplicação muito simples, a gente não precisa fazer uma grid. Basta a gente colocar o header, a view1 e embaixo dela o footer. Basta a gente fazer esse sistema de empacotamento. Então é literalmente isso aqui mesmo. A gente vai jogar ele o self.label, que é o que a gente criou, que é do tipo ctk.label, e vai fazer um pack nele. Isso aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu prefiro fazer assim, um pad x, pad x, né? Igual um pad y, igual um... Aí o fio, para ele pegar tudo aquele espaço que ele tiver, os 50, ele vai pegar tudo. A gente coloca ele como x, ou seja, ele vai fazer um fio na parte da largura, né? Porque é do eixo x. E um expand igual a true. Ou seja, se o usuário ficar expandindo o tamanho dessa tela, ele vai expandir também. Perfeito, aqui a gente já tem o header. Uma vez que a gente tem o header, o que a gente já pode fazer? A gente pode vir aqui no app controller e a gente pode chamar esse header. Então vai ser self.header. Está criando uma variável header do tipo header, que vai receber o self. E vai ser self.header.pack. E agora que a gente criou, a gente tem que jogar ela no app controller. A gente tem que inicializar ela nesse sistema de empacotamento. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um side igual a ctk.top. E vai falar também que a gente quer que ele preencha, que vai ser um fio no eixo de x, então no de largura, né? Então beleza. Teoricamente, se a gente rodar isso aqui, era para funcionar. Para rodar é Python. Python, né? Você está chamando ali o Python no seu computador, no endereço que ele tiver do seu computador, e o arquivo main.py. Ele deu um erro aqui no header. O header, ele está falando que está com BG are not supported. Ele deu um erro quando eu chamei o BG.
Então é aqui. Na verdade, não posso chamar BG. Eu acredito que seja FG. FG Color. Vamos ver. Igual a Blue. Vamos ver se agora vai. Não foi ainda. Ele tá falando que o BG também não é suportado. Aonde eu tô chamando ele. Ah, tá, vamos lá. Ele tá falando que não é suportado. E aqui, look at documentation for support arguments. Então, na linha 18, vamos lá, na linha 18, ele chegou, beleza, foi. Eu estou usando aqui, pessoal, um parâmetro que não é suportado. Então, ele está na app controller, ele foi para o header, e no header ele está tentando chamar um BG que não existe. Que no caso seria esse BG aqui, que é o BG do CTK Label. Esse VG do CTK Label, ele não existe pra cá. Vamos ver se isso aqui, se eu tirar ele, ele já funciona. E agora funcionou. Eu tava tentando passar um parâmetro errado, tá, pessoal? O certo é fazer olhando com a documentação bonitinho. Mas beleza, a gente tem um header. E lembra que eu comentei que ele ia expandir? Sempre que a gente subisse, ó, ele expande. E se eu descer, ele também, ele não vai, ele vai manter o mesmo tamanho. Enfim, já temos um header. Para fazer um footer é quase praticamente a mesma coisa. Para a gente fazer o footer, a gente vai vir aqui, vai fazer um class footer e a mesma coisa, a gente vai passar um CTK frame, que é o que a gente quer. E aí o nosso footer, ele vai ter também esse init, vai receber um self vírgula parent, que ele está vindo do app controller, né, pessoal? E aí a mesma coisa, eu acredito que ele também pode ter 50 e o fundo também pode ser azul. Me parece um bom valor. Então beleza, eu vou fazer literalmente, pessoal, a mesma coisa. E aí, para o nosso footer, eu também não vou inventar muita coisa agora. Eu vou também copiar esse self.label e eu vou colocar aqui como 2024 app de soma. Aí, pessoal, você pode importar aqui a datetime do Python e colocar a data. Você pode fazer inúmeras coisas, tá? Esse aqui é só um esboço, bem de começo, tá, pessoal? Então, text color vai ser white e eu vou jogar aqui, vou aproveitar e vou colocar um de fonte. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso aqui funcionar. Arial 10. Beleza. X aqui igual. E eu vou fazer um self.footer. Chamar o footer. E eu vou fazer um pack jogando ele no bottom. Ou seja, ele vai estar sempre na parte de baixo. Vamos rodar a nossa aplicação de novo. E ver se agora a gente tem o footer e o header. A gente só não tem a view 1. Ou seja, o conteúdo ali que fica entre eles. Rodou. Temos o app de soma. O footer. E aqui a parte de cima o header. É lógico, pessoal, de novo, volto a falar, não tá um negócio mais lindo, mas é só um comecinho, tá, pessoal? Ah, ele tá escuro assim por causa do o meu computador, ele tá no modo dark. No modo normal, ele viria branco. Beleza, tá rodando. Funcionou o nosso footer e funcionou o nosso header. Agora a gente viria para fazer a class 1. A view 1. Que seria a main view, você pode dar o nome que você quiser, a home, por exemplo, enfim. Vamos lá, seria fazer class view 1 e a mesma coisa, você vai receber um ctk.ctk frame, porque também é um frame, isso aqui eu vou deixar, ele vai receber um parent e além disso eu vou passar um controller para ele. O que é o controller? Eu vou passar as variáveis do controller, caso eu queira usar. Então, se eu criar uma variável aqui, por exemplo, self.user, meu nome é Gustavo, eu vou conseguir acessar essa variável controller, essa variável Gustavo aqui. Eu só faria um self.controller.user. E eu conseguiria acessar ela, conseguiria modificar ela também. Então, por exemplo, se eu tenho 3 views e eu quero que as variáveis, eu quero que eu salvar algum objeto na view 1 e mostrar ela na view 2, eu salvo ela no controller. Eu quero alterar na view 3 esse mesmo objeto, eu consigo alterar ela na view 3 quando ela está no controller. A gente vai mostrar isso depois. Mas beleza, vamos lá. Para view 1 a gente vai ter um super aqui, vai receber só o parent, a gente não precisa setar, porque a gente não sabe ainda qual que é o tamanho. E a ideia é que não tem um tamanho fixo, nem propriedades fixas. Se você quiser pôr um background, alguma coisa assim, você joga ali.
Mas a ideia a princípio é que não tenha, tá? Então por isso que eu não vou deixar nada, só vai receber o parent. Aí aqui a gente vai inicializar o controller. É igual a controller. Então aqui eu inicializei o controller, eu passei tudo que tem nesse controller aqui, todas essas variáveis, para self.controller, daquela forma que eu tinha comentado para vocês. Aí aqui eu vou fazer um self.label, ctk.label. Poderia colocar aqui, ele até colocou olá, mais o nome do self.controller user, o Copilot já entendeu, então ele falaria olá, Gustavo, isso aqui é bem interessante. Beleza, a gente pode fazer um fonte aqui. Na verdade, aqui fechou. Self. O text, né? Teria que dar uma vírgula aqui. E o fonte. E aí falta esse aqui. Beleza, a gente vai empacotar esse self.label. Lembra dessa história, né? Então a gente vai fazer um ponto pack. Fazer um pad x igual a 1. Pad y igual a 1. E eu acredito que isso aqui já seja o suficiente, tá? Como a gente vai adicionar mais coisa. Beleza, vamos rodar para ver se ele não deu erro. Não só não deu erro, mas ele não mostrou o nosso texto, o nosso olá. Bom, ele não mostrou pelo simples motivo, né? A gente não chamou a view1. Eu vou colocar a view1 aqui embaixo porque eu já estou setando o header como top e o footer como bottom, né? Como a parte de baixo. Então, simplesmente eu vou criar a view1. Nesse caso, eu passo duas vezes o self, porque eu estou passando ele como parent, como controller. Poderia deixar mais otimizado isso agora que eu estou pensando, mas enfim, vamos seguir dessa forma. Eu vou fazer um pack nele, e eu não vou fazer esse pack aqui que o nosso amigo Copilot indicou pra gente. Por que não? Porque ele queria jogar isso aqui no top. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só jogar um fio, falar que ele é both, ou seja, ele vai expandir tanto para x quanto para y, e a mesma coisa o expand true. Vamos lá, vou rodar de novo. Tá vendo que já aparece o Olá Gustavo. E agora ele está sempre posicionado no meio da nossa aplicação. Perfeito, a gente já consegue fazer as nossas alterações. Eu vou diminuir isso tudo aqui. E seria só preencher. Eu tinha comentado a gente fazer um aplicativozinho de soma, né? Então beleza, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? A gente já tem o Olá Gustavo. Eu não gostei do pad Y, eu vou colocar ele como maior, vou colocar como 5. E aí a gente vai poder mostrar, por exemplo, fazer um label aqui. Oh meu Deus. Fazer um label para a gente digitar uma entrada, né? O usuário digitar um valor. No caso, não seria um label, é um input. No Custom TK Inter, ele se chama entry. Então a gente coloca self.num1 é igual a ctk entry. Então ele também é a mesma coisa na view1, ele também é da própria view1, a gente não tem nenhum outro frame nele. Esse width aqui a gente não vai definir ele por enquanto, a gente vai colocar um placeholder, digite o primeiro número. E aí, aquela história. Tudo que você faz no Custom TK Inter quando você está empacotando, quando você está usando o pack para colocar os elementos, você tem que colocar ele aqui. Então você vai vir no 1, vai fazer o pack e vai jogar ele. Aí o pad aqui, eu vou aumentar ele, tá, pessoal? Vamos fazer um teste. Esse aqui é para o número 1. Vai receber o número 1. A gente vai ter que fazer a mesma coisa para o número 2. Então, vamos lá. Esse aqui vai ser o número 2. Número 2, digite o segundo número. Beleza, agora a gente já tem o número 1 e o número 2. A gente teria que ter um botão para o usuário poder digitar o número e poder enxergar ele. Então a gente colocaria aqui um botão, somar, e a gente vai fazer um pack nele. Perfeito, fizemos um pack e ele vai ter um botão de adicionar. E aí a gente vai ter então um self.result, né, resultado. Vou colocar como result, vou colocar como resultado. E o teste dele, na verdade, não vai estar vazio, vai estar result apenas. Resultado. Esse resultado ele vai estar aqui, fonte Arial 20. A gente vai fazer um pack nele, self.resultado, pack pad, aqui, 10. Perfeito. Esse botão, tá vendo que eu passei um comando? É o self.somar. Esse comando é uma função. Então a gente vai ter que colocar uma função aqui dentro, que vai ser somar. Essa função ela não vai receber nada, ela vai receber só um self. É uma função muito simples. O que a gente vai fazer?
A gente vai fazer um try, porque caso o usuário aperte o botão e não tenha digitado o número 1, ele vai cair no except. Então por isso que a gente põe esse try, senão ele vai dar um erro. E esse erro basicamente vai ser self.result, não é resultado, na verdade. A gente vai pegar esse self.resultado e vai fazer o ponto configure, ou seja, a gente vai mudar o texto dele. E vai falar erro passando isso aqui. Ou mais simples ainda, a gente pode simplesmente falar, não precisa nem passar o erro aqui, igual o ChatGPT falar, input inválido. Porque a gente já sabe que o usuário não digitou. Porque o que aconteceu? A gente não tem número 1 nem número 2. Beleza, input inválido. Aqui ele está dando um erro porque ele precisa de alguma coisa nessa função. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai chamar de número 1 é igual a self. Na verdade a gente precisa confirmar que isso aqui é um número, né? A gente vai jogar como um float. Self.número1.get e o número 2 é a mesma coisa. Como ele é um entry, a gente consegue pegar ele pelo ponto get, tá, pessoal? Então aqui a gente está pegando o valor que o usuário digitou aqui em cima. Então é isso que a gente está fazendo. E aí o que a gente vai fazer? O resultado, basicamente, é a soma entre os dois, correto? Então resultado é o número 1 mais o número 2. E aí eu quero mostrar esse resultado. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Só que eu vou colocar como resultado. Ponto resultado, configure, str resultado. É só isso, pessoal. Isso aqui já deve ser o suficiente para funcionar. Não funcionou. Ele está dando que o placeholder não existe. Provavelmente não seja placeholder o nome. Vamos lá. Eu acho que é text. Placeholder text. Agora foi. Então aqui a gente tem um aplicativozinho de soma. App de soma falando: olá, Gustavo. Se eu tentar somar, ele vai falar input inválido. Por que deu input inválido? Porque tanto o número 1 quanto o número 2 não existem, né? Então agora, se o usuário colocar aqui 10 e aqui 50,5, a ideia seria receber o ponto 5. Ele não recebeu. Vamos lá, então vamos colocar 5. Aí ele deu certo, ele deu 15. O 55,5 ele não entendeu. Vamos colocar como ponto 5. Aí ele entendeu, era a vírgula, no caso, o Brasil usa vírgula, né? Mas enfim, tá feito e a gente pode ficar brincando. É óbvio que isso aqui é muito simples. Daria para fazer muitas outras coisas, como por exemplo, abrir um arquivo, colocar, fazer um sistema de mensagens, ou até mesmo automatizar processos. Quando eu digo automatizar processos, você, o que é interessante aqui? Você está dentro do seu computador. O Python ele consegue abrir um Excel, tratar um Excel e devolver um Excel tratado. Ele consegue fazer uma análise de dados com pandas. Então você consegue, por exemplo, falar assim, puta, todo dia eu tenho que abrir um Excel e procurar um texto numa linha X. Aí você vai lá e usa o OpenPy XLS, alguma coisa assim, uma biblioteca de Excel para Python. Então você consegue, junto com a sua biblioteca do OS, né, do seu sistema operacional, você consegue abrir esse Excel. Aí com essa biblioteca de Excel você consegue manipular esse Excel, criar um novo se necessário. Então assim, você consegue fazer uma infinidade de coisas. Essa é mais ou menos a ideia. Aqui é só o começo, tá, pessoal? É só para mostrar como é que funciona. Essa seria, vamos dizer assim, a aula 1 de TK Inter. De novo, existem talvez soluções mais robustas, melhores, mas essa aqui é interessante, mais para vocês começarem aprendendo. Fechou, pessoal? É isso, agradeço. Fico aqui aberto para caso tenham dúvidas, críticas, comentários, seja sobre a minha didática, eu tô aprendendo ainda. Mas é isso, vamos lá, pessoal. Tô aberto, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, espero ter ajudado e ter contribuído um pouquinho aí para vocês.